noite a todos e todas. A Administração Pública Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac, saúda todos que participam desta noite da roda de conversa O que é preciso para ser um escritor? Com as escritoras Daniele Mitzenberg e Renata Pilger, mediadora Júlia De Rossi. Parte da programação da primeira semana do livro em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, em 18 de abril, e Dia Internacional do Livro e do Direito Autoral, em 23 de abril. Nesta edição, o tema é o livro A Paixão das Linhas para o Coração. Esta semana aconteceu um marco histórico nos 80 anos da Biblioteca Pública. Lançamos nossa biblioteca digital, que facilitará o acesso à leitura no momento em que estamos vivendo, superando a barreira física e geográfica a qualquer hora e lugar. E agora teremos este encontro incrível com essas escritoras talentosas que trarão dicas para quem tem seus escritos engavetados ou tem vontade de se tornar um escritor ou escritora. E não sabe por onde começar, e também elas vão falar um pouquinho sobre o processo criativo. É com imensa alegria que nesta noite recebemos a escritora Renata Pilger, residente em São Paulo, que irá compartilhar sua trajetória literária conosco, acompanhada pela escritora farroupilhense Daniele Mitzenberg. Uma ótima conversa para vocês, bom proveito aos que nos assistem. Sejam bem-vindas, meninas. E agora eu passo a palavra para a mediadora dessa noite, Júlia De Rossi. Então, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos à live. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Júlia De Rossi, eu tenho 14 anos. Eu já publiquei 2 livros, o Misturando os Animais, em 2015, e o Fases, que foi ano passado. Eu gosto muito de poesia e eu já comecei me apresentando falando sobre escrita, porque vai ser esse o tema sobre a nossa live. Então, convido as participantes a se apresentarem agora, meninas. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Renata Pilger. Atualmente eu moro em Itupeva, mas sou de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Falando um pouquinho, bem resumidamente, da minha história, eu comecei a escrever aos 15 anos, né? Então, sempre tive um apoio também na minha família para leitura, enfim. E quando eu comecei, a partir dessa idade, dos 13 aos 15, que eu comecei a ler mais, eu comecei a me expressar, né, de forma escrita, e assim comecei a escrever, né. A escrita começou com um sentido muito mais de uma escrita terapêutica até, de autoconhecimento, de colocar para fora os meus sentimentos, né, e começou assim. Aí durante, né, a minha adolescência, com todas as coisas que acontecem nessa idade, enfim, conhecer o mundo, né, identificações, enfim, e fui escrevendo, externalizando tudo que eu sentia, com poesias, reflexões, né, que eu sempre gostei de me expressar dessa forma. E com 18 anos, né, eu publiquei meu primeiro livro. Eu separei aqui para vocês, que é o Diário de Aprendizagem. Esse livro, assim, né, depois a gente vai conversar mais sobre, mas eu gosto de falar de que a gente não é escritor, né? A gente torna-se escritor, a gente está sendo escritor, né? Então, nunca eu pensei que eu seria uma escritora, por exemplo, não foi um plano, né? Eu nunca pensei em ser, mas eu me tornei escritora a partir do momento de um empurrão, né? De um senhor, que ele é escritor também, mora em São Paulo, e ele me empurrou. Ele tinha, na época, 93 anos, eu gosto sempre de falar dele, né, e ele conheceu o meu blog, não conhecia ele fisicamente, né, ele conheceu meu blog, e ele me incentivou. Ele falou assim: olha, você escreve tão bem que você não publica um livro, né, e foi assim que eu me desafiei, né, a publicar, a escrever, organizar o livro, enfim. E com o auxílio e a ajuda dele também tive a abertura da editora, né, que eu publiquei na época, que é a Biblioteca 24 Horas.
Então, esse é um pouquinho da minha história, continuo escrevendo poesias, reflexões, né? Atualmente sou formada em psicologia, então os meus textos atualmente, né, trazem o sentido muito forte da reflexão, do mundo simbólico, então a representação da natureza, os meus sentimentos. Então, esse é um pouquinho, né, do meu trabalho que eu amo fazer como escritora. Boa noite a todos. Meu nome é Daniele Mitzenberg. Eu sou aqui de Farroupilha. Eu comecei a escrever com 14 anos. Eu não sabia como ser uma escritora, não tinha a mínima ideia, mas eu tinha vontade, né? E eu tinha uma amiga, a Paula Caroline Werner, que também faz parte do nosso comitê jovem, que também tinha esse mesmo desejo que eu. Então, a gente se dedicou para escrever o nosso primeiro livro, Além da Realidade. Depois disso, a gente aprendeu muita coisa. O processo da escrita nos ensinou muita coisa. E eu acabei participando de mais 3 antologias depois desse livro. E cada vez que a gente escreve um pouquinho, a gente aprende mais, né? A gente se descobre. E depois dessa primeira experiência escrevendo, eu me descobri. Eu fui me descobrindo o que eu gostava de escrever, como eu gostava de escrever, e eu comecei a criar a minha identificação. Eu sou uma escritora mais de fantasia, mais de aventura, e um conteúdo mais sinistro, vamos dizer assim. Mas é um processo que a gente vai aprendendo, e hoje eu tenho 21 anos, e eu já aprendi, como a Renata mesmo disse, né? A gente aprende a ser escritora, a gente não nasce escritora. Mas a gente tem a vontade. E tudo isso, claro, começou porque eu adorava ler. Então, e hoje eu curso nutrição, não tem muito a ver com a área de escrita, mas eu amo escrever e sempre que eu posso, eu estou expressando, né, meus sentimentos e nas minhas histórias. Contigo, Júlia. Então, agora eu quero direcionar a nossa primeira pergunta para a Renata e pedir o que é o livro Antologia Florescer. Vamos lá. A Antologia Florescer, antes de entrar no livro em si, é importante falar, né, a Dani participou da Antologia Florescer também, e na verdade, eu sempre tive, né, durante essa história de criação, de começar a escrever, eu sempre tive vontade de unir, né, unir os escritores. Então, sempre, desde a minha adolescência, fazia alguns projetos para unir, para escrever juntos, enfim. E, a partir disso, né, nasceu o NGP, que é a Nova Geração de Pensadores, que é um grupo focado exatamente nesse desenvolver a partir da arte, independente de qual forma seja, né. Então, e a antologia, né, nasceu exatamente por uma vontade, um sonho que eu tive, sempre tive de participar de antologias, né, e a partir disso pensei, por que não eu fazer esse meu caminho, né, e levar pessoas comigo, né, então, assim, de um sonho, acabei abrindo portas também para as pessoas e para mim mesma, né, com certeza, e assim nasceu, né, a Antologia Florescer. Vou mostrar, também separei ele aqui para vocês, a Antologia Florescer. E a Antologia Florescer, ela reúne 20 autores, né, do estado de São Paulo, a Dani, do Sul, então tem de tudo um pouco, né, os escritores brasileiros, e são escritores, assim, excelentes, amigos também, pessoas que também não conheço tanto, mas são escritores que trazem muito do seu sentido subjetivo, das suas emoções, e cada um da sua forma, né, de escrita, com contos, com poesia, com simples frases, né, então tem de tudo um pouquinho nessa antologia, recheada aí com 20 autores, né, também participo dentro dessa antologia, e é isso, assim nasceu-se, né, a Antologia Florescer. Muito legal. Então, ali a Silvana Balbinotti comentou que bela história ali pra gente.
Então, vou para a próxima pergunta, que é para a Dani agora, que a gente já conhece, que é a Antologia Florescer. Pedir para a Dani como que foi participar desse projeto. A Renata, então, ela veio com a proposta, né, convidando os autores, né, para participar dessa antologia. Eu já tinha participado de uma antologia anteriormente, mas eu participei por fora, né, várias editoras, eles lançam propostas de antologias. Eu até tenho ele aqui, ele é um livro ficou muito perfeitinho. Não sei se... Mas foi esse aqui faz um tempo já, faz uns 2, 3 anos atrás. E eu tinha interesse de participar de uma antologia novamente, né? Provavelmente a gente vai comentar depois, mas é uma maneira que tem um custo mais baixo para os autores, porque nós dividimos os custos, né? Não fica a cargo somente de uma pessoa. Então, quando ela veio com essa proposta, eu me interessei bastante, porque é uma oportunidade da gente expressar o nosso trabalho e disponibilizar para as pessoas. A gente escreve, mas a gente sempre se sente satisfeito com a oportunidade das pessoas conhecerem o nosso trabalho, né? E lerem o que a gente tem para expressar. Então, quando ela chegou com essa proposta, ela apresentou, mostrou que a gente tinha, né, a gente ia ter que ir atrás de editora, no caso, ela que fez, né, um trabalho duro, mas a gente teve a dedicação, então, de selecionar os nossos trabalhos, né, e parece fácil, mas não é tão fácil a gente escolher. Eu fiquei um bom tempinho ali pensando qual o trabalho que eu vou apresentar, né, o que eu quero botar nessa antologia. A antologia Florescer, ela me trazia, assim, sentimentos bons. Então, eu tive que ali garimpar para ver quais os meus trabalhos eu queria fazer todo o processo de revisão, porque como ele vai ser publicado, a gente já tem um pensamento assim, não, ele tem que estar perfeitinho, né, bonito ali. Mas foi imagino que para qualquer escritor, né, é uma satisfação a gente poder ter a oportunidade de ter um livro físico, né. E quando eu recebi ele, então, eu fiquei faceira, né, ele ficou lindo demais. E, querendo ou não, é um sonho para nós, né? A gente poder escolher os nossos contos, as nossas poesias e colocar eles em um livro, em páginas, é como se fosse uma confirmação, né? De que, eu realmente escrevi e agora essa escrita está para o mundo. Exatamente isso. Então, eu queria falar agora sobre um pouco de processo criativo. O que me inspira muito, o que me incentiva muito, né, sobre as coisas que eu leio, é como os escritores, os autores daqueles livros se inspiram. Então, a pergunta de agora é sobre isso. Como vocês se inspiram para escrever? Olha, a inspiração sempre ela é fluida, né? E muitas vezes é um pouco difícil você ter inspiração quando você força a querer escrever, né? Então, acho que quando você se permite a ser fluido essa criação, a inspiração vem, né? Mas para mim o que me inspira é a própria vida, né? Que eu gosto muito de escrever nesse sentido. Então, o que a vida me traz, né? Com os fatos, com o que acontece comigo, o que eu sinto em relação a isso, o que eu aprendo com as coisas que acontecem, né? O simples fato também de observar a natureza, do quanto isso traz algo bom para mim, né? Um sentimento de leveza, um sentimento de contemplação também. E isso me inspira a refletir e me inspira a escrever também. Me inspira bastante. Para mim, o que me inspira a escrever, eu diria que são as pessoas, né? Quando eu estou escrevendo, eu gosto muito de pensar no personagem que eu estou trabalhando, né? Quem que é esse personagem? Ele é novo, ele é velho, é uma mulher, é um homem? Quais são os medos que ele tem? Quais são as felicidades? Como ele se sente? Eu gosto de trabalhar com fantasia, né? Então, eu trabalho mais com contos e romances, né? Livros maiores, assim, é que mais me motiva, né? Poesia eu escrevo, mas contos, né, são mais a minha área. Então, o que mais me inspira são as pessoas, né? Eu gosto muito de observar as pessoas e eu gosto de olhar os comportamentos que elas têm. Algum vício estranho, algum comportamento que me surpreende, né? Todas as pessoas têm alguma coisa de peculiar, todas as pessoas têm alguma coisa de especial. E quando eu encontro essa coisa especial, eu quero que ela esteja nos meus personagens.
E então eu crio os meus personagens, dou vida a eles, a ponto de que eu consiga, na minha cabeça, pensar no que eles iriam fazer, né? Eu sou escritora, mas eu estou dando voz aos meus personagens. Então, quando eu estou escrevendo, eu imagino que eles estão vivos. E a minha inspiração para isso é justamente poder criar essa sensação de estar criando um personagem, criando uma história. É boa para mim, porque eu imagino que algum dia alguém vai parar e vai ler isso, e aquele sentimento que eu sinto quando eu tô lendo algum livro, assim, eu fico presa naquela história, presa naquele personagem, é o que eu gostaria que as pessoas sentissem quando estão lendo o que eu escrevi. Então, isso é uma coisa que me motiva, né? Poder levar essa emoção para os leitores. Eu acho muito legal falar disso, porque as duas falam mesmo coisas diferentes, e eu não escrevendo tantos contos assim, de fantasia, eu consigo me identificar com os dois. Então, é um tema que eu acho muito legal a gente falar sobre. Eu vou para a próxima pergunta, que é como vocês veem o jovem na escrita de hoje? Olha, eu acho fundamental, né, o jovem estar presente, né, para estar levando a escrita, a arte dele para as pessoas próximas, para amigos, ou seja, uma representação. O jovem na escrita é uma representação do que as pessoas podem se espelhar, o que podem fazer, né? Então, é fundamental esse trabalho, jovens que estão e acreditam nisso e fazem isso, né? Publicam seus livros, como a Júlia, a Dani. Então, eu também comecei jovem, com 15 anos, e era sempre legal, eu sempre publiquei num blog, por exemplo. Então, era tão bom só você publicar um texto e ter um feedback, né? E você motivar as pessoas a partir disso. Então, tantas pessoas podem te motivar a partir do seu trabalho, né? E os jovens trazendo esse sentido muito mais próximo, né? Porque o jovem tá falando de uma linguagem também mais próxima, e isso com certeza motiva as pessoas também a participar desse núcleo, né? E ler mais, enfim, isso é muito importante. Concordo, né, com tudo que ela disse. Acredito que todo esse espaço é importante, né? Conheci, inclusive, alguns dos trabalhos da Renata de tempos atrás, quando eu conheci ela. E eu vejo que o jovem na escrita, ele é essencial, né? Não parece, mas existem muitos jovens que gostam de ler, que gostam de escrever, ainda mais participando do comitê jovem. Conheci muitos jovens, né, da minha idade, até mais jovens, que gostam disso, e a gente tem muitos livros antigos que nós veneramos na nossa literatura, que são ótimos, é claro, mas também a gente terá uma literatura futura. Então, esses jovens que estão aqui hoje, eles podem ser os clássicos de daqui a alguns anos, né? Eu espero que isso, realmente espero que aconteça. Então, o jovem hoje, ele é o futuro, não só na sociedade, mas inclusive na literatura. Porque a literatura, ela vai se atualizando, ela vai se modificando com os anos. E o jovem que está aqui hoje, ele é responsável por isso também. E quando a gente lê, né, a gente gosta de ler, mas a gente também tem que se expressar. Então, virão novos escritores. E a gente fomentar isso, mostrar, porque às vezes a gente fica tão preso nos clássicos, nos livros best-sellers que já existem, que a gente se esquece que tem novas pessoas com novos potenciais que precisam ser valorizados e que querem também mostrar seu trabalho. Quantos jovens que são maravilhosos escritores. Então, o jovem, ele é o futuro. E eu adoro ler livros de pessoas aqui da nossa região. Concordo com tudo isso que vocês falaram. E estava vendo aqui o chat, a Fran Pigosso perguntou uma coisa que já vai colar na próxima pergunta. Ela gostaria de saber se existiu alguma pessoa próxima, algum familiar ou colega de escola, que foi fundamental para você seguir escrevendo pelo amor à literatura. E a minha pergunta seria, em que momento você decidiu que queria ser escritor? Olha, no meu caso, assim, foram muitas pessoas que me inspiraram, né? Mas até no meu primeiro livro que eu publiquei, eu citei, né, essa pessoa que é uma amiga, a Kelly,
que foi na época da escola, ela escrevia também, e ela me inspirou, ela me deu aquele empurrão, assim, vai, cria um blog, começa a escrever, e ela foi uma pessoa fundamental, assim, que me motivou muito, né? Além de pessoas que aparecem, né, na nossa vida, que fazem a gente refletir sobre questões também, e fazem a gente escrever sobre isso, né, assim como a Dani falou, pessoas que nos inspiram a criar um personagem, por exemplo, mas principalmente a aprender e expressar isso na escrita, né? Então, assim, acho que as pessoas, né, nos inspiram, né? Como a Dani disse, isso para o escritor é fundamental, né? Eu não sei se eu respondi tudo. Eu comecei a escrever com 14 anos. Eu digo que a pessoa que me inspirou a ler foi uma professora de português, a Letícia Rigatti Dalcin. Né? Agradeço até hoje por ela ter me estimulado a leitura, porque senão eu nunca seria uma escritora. E eu acredito que um dos pilares fundamentais foi a minha colega, né, minha amiga, minha melhor amiga, a Paula, porque eu falei com ela do meu desejo de escrever e ela logo concordou e disse vamos. Então nós tocamos adiante, nossa família nos apoiou, nossos pais, e depois que nós tínhamos o trabalho, mas tudo pronto, né, nós contatamos essa professora e ela nos ajudou com o processo de revisão. Então, foi tudo se somando. Foram várias pessoas, que a Renata disse, que entraram nesse caminho. E depois da publicação desse livro, eu conheci o Maurício Wojciechowski, que é um professor de português também, que ele fez um curso ali na biblioteca pública, né, há muitos anos atrás, e eu participei. E aquilo para mim foi o meu divisor de águas, né? Porque a partir do momento que eu conheci ele, fiz o curso com ele, ele me deu muitas dicas, e foi aí que ele me ensinou, né, que eu tinha que me identificar como escritora, tinha que decidir quem que eu era como escritora, né, o meu jeito de escrever, o que eu queria que os meus leitores sentissem. Então, uma professora me estimulou a ler e um professor me estimulou a melhorar a minha escrita. Então, são as pessoas e os professores, né, de português que eu respeito. Muito legal ver essa história de vocês. Vamos para mais uma pergunta sobre processo criativo, da Neiva de Ross. Vocês acreditam que as ideias escritas nascem nesse momento, no momento de observação das pessoas, do espaço e dos movimentos? Com certeza, né? Com certeza eles se criam, né, a partir disso, mas principalmente é do seu olhar mesmo, né? O que é muito subjetivo, que muitas vezes acontecem diversas coisas na nossa vida e a gente nem percebeu, né? Mas tem certos, digamos, flashes, assim, de momentos, de coisas, até mesmo um objeto, uma flor, o céu, o que seja, vai te inspirar e vai trazer algum conteúdo, assim, né? Então, aí a gente escreve no papelzinho, escreve no celular, né? Mas tudo isso é muito importante, e esse movimento mesmo, né? Da sua vivência, da sua história, da sua observação e do que você carrega dentro de você, assim. Acho que tudo acontece de alguma forma ao mesmo tempo, assim, né? E aí tudo se inspira e acontece. Eu também tenho isso, né, de observar as pessoas, paisagens é uma coisa que me inspira bastante. Sempre que eu tento lembrar, eu anoto, né, às vezes eu esqueço de anotar, mas a minha intenção é anotar para não esquecer. E outro processo que eu tenho nesse sentido é ficar revivendo a imagem que eu quero no meu livro na minha cabeça, até que eu consiga resolver um problema. Eu fico me perguntando o que o meu personagem faria nessa situação. Tem vezes que parece que não vai, né? Eu revivo aquela cena milhares de vezes e eu fico pensando o que tem que acontecer aqui, né? Porque tem algumas pessoas que se sentem mais à vontade fazendo um fluxograma. Elas sabem o que vai acontecer no início, no meio e no final. E com aquela organização vão seguir, trilhar a escrita até o final. Mas eu não consigo fazer isso. Não. Para mim, os personagens, eles têm vida própria. Então,
eu sei o início de onde eu quero partir, mas é o personagem que vai decidindo. Então, em várias situações, eu tenho inspiração em algum lugar, mas eu preciso ficar pensando e pensando de novo em quando eu tô andando de ônibus, andando de carro, caminhando na rua, e eu fico matutando aquela ideia ali, até que eu consiga decidir o que vai acontecer. Porque, a gente tem inspiração, mas às vezes aquilo não tem uma conclusão instantânea, então a gente precisa ficar ali, ó, matutando, mas uma hora a ideia vem. Mas isso faz parte do processo criativo. Eu não vejo como um problema, eu vejo como uma solução. Exatamente. Então vamos para a próxima pergunta, que é como ser um escritor e quais são os maiores desafios para ser um? Como ser, eu acredito que seja você acreditando primeiro em você, né? Você não é um escritor, como eu disse no começo, você torna-se um, né? Então, não tem uma receita assim, como ser escritor, né? O que você tem que fazer? Então, é muito individual, assim, cada pessoa, cada escritor, ele vai escrever de uma forma, vai expressar de uma forma, vai se organizar de uma forma, né? E isso, ele reflete muito em como você vai escrever também, né? Como você vai se expressar, né? Então, é muito subjetivo, né? Não tem como, né? E como você é escritor, como você torna-se, você acreditando que você pode, não é acreditando, mas é uma vontade, né? A vontade de você colocar no mundo aquilo que você está pensando, aquilo que você sente, aquilo que você acredita, e assim passar para as pessoas. Eu acho que você é escritor quando você tem essa vontade, assim, uma vontade até, uma vontade máxima, digamos assim, de deixar, né, para o mundo algo seu e passar para as pessoas isso, né? Então, acho que, pelo menos para mim, isso é muito, né, muito verdade. E os desafios, né, são muitos desafios, né, que a gente tem, desde a organização, né, a inspiração, mas eu gosto bastante de trabalhar, né, como eu falei, no sentido muito fluxo. Então, pelo menos eu escrevo assim, né, se vem uma inspiração, eu vou lá e escrevo, né, me permito a este momento, né. Eu tenho dificuldade, né, um dos desafios para mim é de fazer esse panorama, né, da história, por exemplo, dos personagens e tal. Então, é um desafio, o próprio desafio, né, é a organização do livro, por exemplo, como você se organiza em relação a isso, né, e a inspiração, mas a inspiração, eu acho que você tem que estar muito aberto aos seus sentimentos, às coisas que acontecem na vida, e sempre anotar, assim, acho que até uma dica, né, sempre anotar, independente de que for, e você depois vai se organizando, né, independente da forma, porque é muito, muito individual, né, mas são desafios, além disso, é o desafio da publicação do livro, né, que você tem que ir atrás, tem toda a questão, os custos, né, em relação a isso, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, como fazer, né, mas aí a gente vai conversar depois sobre isso. Mas são alguns, os desafios seriam esses, assim, da organização e a inspiração, eu acho que é o fluxo mesmo, você se permitir, porque muitas vezes tem muitos escritores que eu conheço são bem metódicos, né, então, tem que escrever todos os dias, tem que escrever de tal forma, mas eu gosto de trabalhar no sentido mais fluxo, assim, mais fluido, né, para não me prender também, e assim, aí não consigo escrever, por exemplo, então, esses são os meus desafios, assim. Eu diria que para ser um escritor, em primeiro lugar, a pessoa tem que acreditar em si mesma, porque parece ser bobagem, mas a gente está tão preso, às vezes, na ideia de que um escritor é alguém que publicou há anos, publicou um clássico, ou é aquele famoso que aparece na livraria, que a gente fica, né, se perguntando como é que eu posso chegar nisso, né? Como é que eu posso ser, né? Eu posso ser que nem esses escritores.
E eu diria que o primeiro passo é a pessoa acreditar, né? Acreditar que ela quer aquilo, ela decidir aquilo e não ter vergonha de dizer, né? Ninguém começa escrevendo Mil Maravilhas. Quando a gente começa a escrever, como qualquer coisa, a gente está aprendendo. Eu diria que uma das coisas mais fundamentais é a leitura, porque a gente está escrevendo para alguém ler. Então, eu diria que um dos pilares mais fundamentais do escritor é a leitura, né? Nunca parar a leitura. Principalmente a leitura na área que se gosta de escrever, né? Mas, enfim, eu leio de tudo um pouco. Porque a leitura acaba nos estimulando, né? A gente encontra inspiração que a gente lê. E para ser um escritor, a gente vai ter muitos desafios, né? Um dos primeiros desafios, eu diria, que é a gente se encontrar na escrita. Que é o que esse meu professor tinha me ensinado, né? Parecia um absurdo para mim no início. Como assim? Como me encontrar? Como é que eu vou fazer uma identidade minha na escrita, né? Mas existe. Depois que isso, eu fiquei tanto tempo com essa ideia na cabeça que quando eu percebi que eu tinha encontrado a minha identidade, eu pensei, nossa, ele tinha razão. Então, mas isso foi através de testes, né? Eu fui escrevendo muitas coisas até que eu percebi que eu tinha uma lógica, né? E outro desafio é a gente saber o que fazer com os nossos textos, né? O que eu faço? Eu escrevi, mas e agora? E como o projeto da Renata, né, tem as antologias, que tem um custo bom para os autores. Hoje tem muitas possibilidades de publicar livros digitais, que são extremamente, né, mais em conta, digamos assim. E existem as editoras, né, que é um processo um pouquinho mais complicado para publicação, mas existe. E para quem quer ser escritor, tá aí, né? Para qualquer pessoa que queira ser um escritor, as editoras existem. Então, qualquer pessoa pode chegar na editora com um escrito e tentar uma publicação. Isso é importante, né? Porque às vezes parece distante, né? Quando eu comecei a escrever, pelo menos, eu não sabia, né? Ah, mas eu escrevi, mas e agora, né? Como é que o meu livro vai parar numa editora? Naquele ano, eu recebi a ajuda da minha professora, né? Ela me ajudou a ir atrás e encontrar uma editora para publicação. Mas é um processo complicado, ainda que agora a gente tem internet, então a gente consegue pesquisar uma editora em 2 toques e conseguimos entrar em contato com muitas, até que a gente encontre alguma que a gente se identifique e eles recebam os nossos trabalhos. Mas é um dos desafios de ser escritor, né? Assim como o processo criativo, assim como o processo de aceitar-se como escritor, né? De não ter vergonha de mostrar seus escritos para as pessoas e acreditar no trabalho que a gente faz. Concordo totalmente com o que vocês falaram sobre como ser escritor. A Cris Aguda pediu: vocês têm escritos secretos que estão guardados a 7 chaves? Olha, eu tenho vários. Eu tenho cadernos escritos, assim, que ainda não pus, por exemplo, num blog, nem em um livro, né? Eu gosto bastante de escrever, quem sabe, né, futuramente se tornem, né? Mas eu gosto bastante de escrever no papel, em cadernos, enfim. Então, acaba acumulando, né? Tem hora que acaba acumulando, assim, os escritos. E você deixa um pouco de lado, mas sempre tem alguns textos secretos, coisas que você escreveu há muitos anos. E esses tempos mesmo, durante esse semestre, né, eu estou organizando os meus livros, que eu vou publicar mais 2 livros, né, em seguida do Diário de Aprendizagem. E é muito legal, eu fiz esse processo de pegar os meus cadernos antigos, folhear. Então, tinha muitos escritos que não tinha publicado ainda, e eu vou colocar no livro. Então, sempre tem, né? Tem um texto secreto, um poema, uma frase escrita no papel. Eu tenho vários também. Textos, contos, enfim, que eu fui escrevendo, fui guardando, ou frases que eu registrei em alguns lugares e ficaram por ali. Mas eu diria que o mais célebre de todos é uma poesia que eu escrevi há muito tempo atrás. E eu fui adaptando ela e criando ela até um ponto que eu amo ela de paixão. Eu adoro essa poesia, acho que é a melhor poesia que eu já criei. Pelo menos para mim, né? Não sei a opinião dos outros, porque ninguém leu ela ainda.
Então, ela é minha e eu quero usar ela em alguma ocasião muito especial. Porque eu particularmente gosto muito e quero usar por alguma coisa que eu diga não, né? Eu quero usar como início de algum livro. Mas é uma poesia guardada às chaves, que nem a Cris falou. Então, agora, falando novamente sobre inspiração, o que inspira vocês a ser um escritor? O que inspira, né, a própria, como eu falei antes, né, a própria vida, assim, né, e tudo que eu observo, que eu sinto, e tudo isso faz com que eu escreva, né, simplesmente. Então, a minha inspiração é a própria vida, né, a vida, as pessoas que acontecem, meus sentimentos, as minhas observações, e é isso. Diria que para mim também é o mundo, as pessoas e um desejo de dar vida a alguma coisa, dar vida a personagens, dar vida a histórias e poder passar diversas ideias e emoção, eu diria, né? Principalmente passar diversas emoções para o leitor e surpreender o leitor, fazer ele se sentir feliz, triste, curioso, frustrado. E eu acho incrível essa arte de, com simples palavras, a gente conseguir passar milhares de sentimentos para uma pessoa. Com certeza, eu acho que isso que o escritor tem de conseguir se expressar por meio de palavras para um leitor é algo que ele tem mais de inspirador, não é mesmo? Então, voltando numa fala que a Dani falou aí, que os jovens de hoje podem ser os clássicos daqui a alguns anos, falando sobre isso, qual a diferença que vocês veem entre os autores do passado e os de agora? Bom, essa fala da Dani, né, é algo que a gente espera, né, e falando um pouquinho disso, eu pelo menos, né, eu vejo um potencial gigantesco dos autores atuais, dos autores brasileiros, até por isso eu acredito muito, eu sempre falo isso, né, do potencial que a gente tem, né, da nossa expressão a partir das palavras, né. Mas eu acho que a grande diferença dos escritores do passado, né, além é importante trazer, né, o sentido histórico que antes, né, ainda existem, né, mas antes não tinha as pessoas não tinham acesso, né, assim como a gente tem hoje, da internet, da pesquisa, mas muitas pessoas, né, não sabiam ler, não sabiam escrever, ainda hoje existem, mas isso é algo fundamental para a gente trazer aqui, e os escritores do passado, eles eram, por esse motivo, né, mais elitistas, né, então traziam um sentido também muito mais robusto da escrita, né, a partir também do contexto histórico daquele momento, né, e essa eu acho que é a grande diferença, né, dos escritores do passado com os atuais, que hoje em dia, né, que eu acho incrível, a gente tem esse acesso muito maior, né, em relação à informação, em relação, por exemplo, você está escrevendo um livro, você pesquisa no Google sinônimo, por exemplo, então é muito mais fácil, você tem acesso, você consegue fazer, né, e a gente tem essa diversidade muito grande de abertura também, então você pode escolher o que caminho você quer trilhar, né, que acredito que antes seria até uma dificuldade, né, dos autores do passado, assim, não sei, não estava lá, mas eu acho que hoje a gente tem uma abertura, assim, um leque gigantesco que a gente pode trilhar o caminho que a gente quiser. Eu acho que essa é a grande diferença, assim, pelo menos é o que eu vejo, sabe? Eu vejo muito nesse sentido, né, de que hoje é muito mais fácil tu querer ser um escritor, eu imagino, né, também, do que antigamente, tanto pela essa questão de pesquisa, né, eu preciso saber um fato histórico para incluir no meu livro, vou pesquisar na internet, e também pela questão de publicação, né, tu tem mais editoras, enfim, mais recursos nesse sentido, e além de que a gente tem também um grande acesso à própria literatura, né,
né? Quantas bibliotecas a gente tem, mas quanta a facilidade para a gente comprar um livro, ou para a gente, né, comprar um livro, um e-book também, hoje mais fácil ainda, né, com preço mais acessível. Então, a gente tem tudo isso, a gente tem à nossa disposição a literatura, a gente tem à nossa disposição as informações, e também a própria informação de que a gente pode escrever, né? Não sei como é que era, mas a visão que eu tenho hoje é que existe um leque muito grande para novos escritores. Até existem muitas plataformas na internet, né? Tem o Wattpad, tem algumas outras semelhantes, que elas são justamente para estimular escritores que estão iniciando, para se ajudarem uns aos outros. Então, são tudo oportunidades para a gente, né? Então, a nossa informação é muito mais ampla do que alguns anos atrás. Então, né, eu tenho a esperança de que isso faça com que também brote muito mais escritoras, né? Porque quanto mais escritores, mais literatura para a gente ler. E eu, que gosto muito de ler, nunca vou poder ler todos os livros, mas quanto mais opções, melhor. Exatamente. Com essa pergunta, acho que a gente consegue ver o quanto que a escrita pode mudar dependendo do ponto de vista, né? Então, acho que podemos fazer isso também vendo sobre os escritores estrangeiros dos brasileiros. Eu queria saber o que vocês acham de diferente que tem entre os estrangeiros e os brasileiros na escrita. Bom, para essa pergunta eu até dei uma pesquisada, mas na verdade eu não sei muito, né? Porque assim, o que é vendido para a gente, que são os escritores estrangeiros, né? É a informação que a gente tem. Então são mais famosos, né? Pelo menos o que a maioria conhece. Eu não sei dizer como que é o apoio cultural lá, depende do país, né? Se tem um apoio, se tem um grupo de jovens ou, enfim, que apoiem, que seja mais fácil a publicação, né? Mas, em questão do Brasil, pelo menos a minha experiência, né, fazendo esses trabalhos também, eu acho, assim, que é um achômetro, né? Mas, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito mais apoio no sentido até mesmo das editoras, do que lá fora, né? E, além disso, desse apoio das editoras, também um apoio entre as pessoas. Pelo menos esse trabalho também que eu faço e que eu acredito muito, né? Porque não adianta você fazer algo e esperar com que as pessoas, os leitores, vejam e só, né? Eu acredito que a gente tem que se unir e fazer no sentido, tipo, um mutirão, assim, de escritores se unindo, e com isso fazendo mais forte a expressão, né, e a escrita, e divulgações, enfim. Mas eu vejo, assim, essa diferença no sentido de que aqui tem um acolhimento maior, né, eu acredito, né. Então, tem editoras que publicam gratuitamente, então o custo é muito baixo. Claro que tem editoras que o custo é bem alto, né, que fica inacessível para as pessoas, né, que a gente sabe que aqui no Brasil ainda mais é difícil, né, que é um custo alto, né, a publicação de um livro. Então, tem editoras que trabalham nesse sentido mais social, né, e que auxiliam, que abraçam esses escritores, ainda mais escritores jovens, escritores que estão começando, né. Então, eu vejo nesse sentido, né. Lá fora eu não sei dizer como que é esse apoio, como editoras trabalham, mas aqui é muito forte isso, né, esse acolhimento, assim, para publicar. Tem até escritores, né, que trabalham no sentido mais independente, então fazem publicação com gráficas, né, a impressão. E, enfim, cada um, a gente faz um jeitinho, né? Nosso jeitinho, a gente faz dar certo, né? Então, acho que é isso. Eu falando mais uma questão de literatura, né? Porque a Renata abordou aí muito bem essa questão da escrita. Eu diria que no início, né? Eu encontrei a literatura por meio de livros estrangeiros. Assim, digamos, a primeira fonte, né?
é o que mais está nas propagandas. Claro, né, os livros estrangeiros, que nem ela disse, são os mais famosos, então eles geralmente são muito bons, né, são escritores que têm um destaque no país deles, e eles passam por um processo de revisão antes de chegar no Brasil, então eles estão caprichados, então quando a gente tem contato com eles têm um bom material. Aqui, claro, né, existem escritores maravilhosos, escritores famosos agora da atualidade, mas nem sempre a gente vai encontrar a escrita totalmente perfeita, porque existem muitos escritores, então o processo de revisão é mais complicado do que um livro best-seller que foi revisado por 3, 4, 5 pessoas e chegou até aqui. Eu noto ainda um grande preconceito nesse sentido dos leitores, né? Não são todos, né? Mas eu mesma tinha isso quando eu comecei a ler, né? Eu admito, né? Quando eu comecei a ler pelos estrangeiros, e eu tinha um pouco de preconceito com os livros brasileiros. Mas depois que eu me permiti, né, ler os livros daqui, eu percebi que era um preconceito bobo, porque não interessa se é um escritor dos Estados Unidos, se é um escritor da França, ou se é um escritor do Brasil. São escritores iguais, todos são pessoas. E hoje eu tenho muitos livros aqui do Brasil que eu amo de paixão, que eu adoro e recomendo para qualquer pessoa, porque a gente tem pessoas aqui muito competentes e são maravilhosas. E isso é uma coisa, eu acredito que ainda que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? E eu sempre falo para todos os meus amigos, para todo mundo, que a gente tem que valorizar a nossa literatura, né? Eu não vou ler o livro de um outro escritor aqui do Brasil para ajudar ele. Não, eu tô lendo porque eu quero conhecer o trabalho. E que nem a Renata disse, a gente tem um grande apoio, sim, de outras pessoas da área. Eu conheço vários escritores aqui, né, lá de São Paulo também, e a gente se ajuda, né? Alguns escritores aqui do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, desculpa, me ajudam também com a questão de me dar um apoio no que, né, ler alguma coisa que eu escrevi, tu podia melhorar isso, aquilo, assim como eu também contribuo com isso. Então, a gente se apoia, né, isso é importante. Assim como eu leio os trabalhos deles, né, tem escritores assim, tu lê e fica de queixo caído, porque tu pensa como é que isso surgiu, e isso é muito importante, eu acho, e eu acredito que essa diferença, né, eu leio livros de estrangeiros, obviamente, porque, quem disse, são todas pessoas, mas eu também leio os daqui, e aí existem trabalhos incríveis que só estão esperando a gente conhecer. Exatamente. Antes de ir para a próxima pergunta, queria pedir para as pessoas ali que estão assistindo a live, se quiserem mandar alguma pergunta, a gente vai respondendo assim. Então vamos lá. Como publicar um livro? Como se tornar realmente um escritor? Bom, como se tornar, eu acho que o principal é você escrever, obviamente, né? Se organizar da forma que você se identifica mais, né? Então, assim, além de você anotar suas ideias, suas inspirações, você organizar num blog ou organizar no Word, né? Acho que isso é fundamental, né? Para quem é escritor, tem que saber como funciona o Word, né? O básico. E fazer, né? Organizar o seu escrito, para tornar-se assim um livro, né? E como publicar é exatamente esse processo, né? Que antes, assim, o processo é muito mais íntimo, né? Da criação, seja de uma história que tenha personagens, um começo, meio e fim, ou seja, de uma poesia que você vai selecionando durante algum tempo, seja um ano ou menos, né? Então, cada escritor, a partir da forma que escreve, com poesias, com contos, com crônicas, enfim, vai se organizando, né? Então, é legal, por exemplo, com crônicas, de você, por exemplo, se vira a inspiração, você escreve e depois você continua no outro dia, e guardando, né, esses documentos, seja no papel, né, ou um documento digital, para a publicação em si, né?
E essa pergunta de como publicar, eu sempre gosto de falar, né, que pelo menos eu tinha essa visão inocente de que a editora ela ia me abraçar, ia me acolher, no sentido que, né, como eu publiquei meu primeiro livro com 18 anos, então não tinha tanta noção de como funcionava. Mas é importante lembrar de que a editora, ela é uma empresa. Eu acho que é muito importante trazer isso, né? Que é uma empresa que ela vai também visar o lucro dela, né? Mesmo que seja baixo, que é editoras que trabalham no sentido mais social, ou editoras grandes, né? E, enfim, e quando você quer publicar numa editora grande, tem todo um processo, né? Então você envia seu original, você tem que ficar esperando, né? Tem toda essa questão também, mas o que mais acontece, e eu acho que fica mais próximo, né, da gente, é quando você tem alguma indicação de um próprio escritor que trabalha numa editora X, ou realmente esse apoio entre escritores, né, e para fazer o livro, né? Enfim, cada editora trabalha de uma forma, cada escritor também trabalha de uma forma, mas no sentido geral, né, essa organização do seu conteúdo, né, principalmente, antes, né, a inspiração, tudo que acontece, você escrevendo, depois você organizar, e para publicar, né, esse livro. Então, acredito que seja isso, assim, e é importante lembrar também, né, que a publicação do livro não acaba quando você publica o livro, né, você tem que fazer todo, ainda mais com a internet hoje, no sentido de divulgação do seu trabalho, né, você tem que mostrar para as pessoas, né, o que você fez, o que você acredita, o que você colocou ali, né. Então, tem essa ligação também, ainda mais hoje, com as redes sociais, com a sua divulgação, de deixar mais próximo também para as pessoas aquilo que você escreve, né? Então, tudo isso faz parte de um processo de publicação, né? Além da criação, do processo criativo, né? Que é muito individual, que vai levar um tempo que for para cada pessoa, o processo também da organização, de forma geral, do seu livro, né, e para depois a publicação, e esse alimento, né, da publicação concreta, já realizada, com os seus leitores, né, então acho que seria essa dança, assim, de fazer tudo isso, né, esse é o processo. Acredito que a Renata deu uma explicação bem boa, assim, nessa questão de editoras e de divulgação, né? Que é isso mesmo. E eu poderia complementar dizendo que hoje também a gente tem a opção de publicar ele em forma de e-book, né? Como uma leitura digital. A gente ainda não tem, né, tanto costume disso, mas já tem muitas pessoas publicando dessa maneira. Não é a mesma satisfação, né? Porque todo mundo quer ter o seu próprio livro na mão, mas é uma opção que existe, né? Uma opção assim mais viável financeiramente, que ela vai estar ali, vai ter publicado, tu pode fazer o registro, né? Que existe o registro do ISBN, só tu botar ali no Google registro ICBN e ISBN, que vai aparecer, tem todo lugar para tu fazer o registro. Se cadastra como autor, tu cadastra teu livro, tu vai ter aquele número ali, o livro é teu, né? As pessoas não podem copiar o teu livro sem a tua permissão. Eu acho que isso é um processo bem importante. Algumas editoras fazem isso, né? Mas para quem vai publicar online, tem que ser feito por fora. E algumas editoras acabam não fazendo. Então, isso aí é uma coisa que a gente sempre tem que ficar de olho. É uma coisa importante para o nosso livro, né? Ter esse registro. E ele fica registrado, né? Na Biblioteca Nacional. Então, existe essa publicação em forma de e-book. Claro, ele vai necessitar uma grande divulgação de marketing digital depois, mas eu acredito que isso faça parte, né? Não é uma coisa de agora, é de sempre, né? Todos os autores sempre passaram por isso, como qualquer forma de arte, qualquer produção. A gente tem que fazer esse esforço para as pessoas conhecerem. Eu diria que é quase mais fácil a gente
Quando a gente está escrevendo ali, a gente está sozinho, né? É nós e a nossa inspiração. Mas esse processo, ele precisa, né, do apoio das outras pessoas. E para mostrar para as pessoas, né? Seja publicando ele online ou seja publicando ele físico, vai necessitar desse processo. Mas para qualquer pessoa que queira ser um escritor e esteja dedicado para isso, eu acredito que é só mais um passo, né? Assim como o processo criativo. Agora, como a Dani falou de e-book e tal, a Cris Arruda pediu se vocês curtem ler livros digitais. Eu sou mais, né, de escrever no papel e da mesma forma de ler também livro, né? Eu gosto bastante de sentir o cheiro, de folhear, né? Enfim, isso para mim é muito importante, o tato, né? O sentir, assim, além do sentir até as palavras, né? De certa forma. Mas, ultimamente, eu estou também lendo bastante digital, né? Tem várias plataformas, né? O Kindle, que é bem legal, tem vários livros. Essa semana mesmo eu estava vendo livros gratuitos que eles abriram, então você vai lá e baixa já para ler, e é bem bacana. Mas eu, particularmente, eu prefiro o físico, né? Você sente o livro, enfim. Mas os dois, da mesma forma, são muito bons, né? Eu diria que eu sempre fui aquele, como é que eles chamam, de rato de biblioteca, né? Quando eu descobri a biblioteca pública aqui de Farroupilha, né, não larguei ela. Porque eu amo ler livros físicos. Agora com a pandemia, né, eu acabei também optando por algumas plataformas digitais para leitura, porque a biblioteca estava fechada, então a gente tinha que achar, né, novas maneiras. Até reforçando o que a Cris falou antes, né, que agora a gente tem a nossa biblioteca digital aqui na cidade. Também já estou com a plataforma e já encontrei alguns livros para ler. Isso é uma coisa bem interessante, né, nesse momento. Mas eu já fiz o teste, já li o mesmo livro da digital e físico. E eu vi uma grande diferença, né? Porque acredito que os estímulos, né? A gente não é só, né? A tela do celular, ela é ou o Kindle mesmo, né? O Kindle. Para tu ler, ele é menor, né? Eu não sei, ele tá ligado na internet, às vezes tu recebe uma mensagem, acontece alguma coisa, fica vindo notificação, então aquilo atrapalha a leitura, eu diria, né? Se tu tá lendo, né, no celular, enfim, com internet, coisa assim, pode vir mil e uma coisas na tua frente, tem que parar a leitura por causa disso. Isso me incomoda um pouco. Agora, quando eu tô lendo um livro físico aqui, eu posso jogar o celular em qualquer lugar e desligar as notificações que eu não vou ver que alguém me mandou mensagem. Então é só eu e o meu livro. E o livro, ele não tem aquela questão da luminosidade forte, então parece que ele é mais real. A história, ela é mais gostosa, né? Tanto que eu consigo ler um livro físico que talvez eu não goste tanto. Agora, se eu começar a ler um livro digital e eu não gostar muito, não vai. Parece que a história se torna melhor por eu estar lendo ela fisicamente. Acredito muito nisso também, que livros físicos são muito mais reais e tal, e dá uma sensação muito boa na gente. Então, pra gente encerrando a live já, queria pedir um pouco para você sobre o processo para publicar um livro, tipo, capa, revisão, sinopse, tudo aquilo que vocês mais gostam, mais têm dificuldade, sabe, as ideias, tudo sobre esses processos. Bom, vamos lá, né? Cada pessoa, né, cada escritor vai ter uma forma, né, de se organizar, né? Mas, por exemplo, no meu primeiro livro que eu publiquei, eu tive apoio, né, de muitos, por exemplo, no sentido da capa, né? Tive muitos artistas fazendo a capa, eu pedia tal. Só que sempre não era aquilo que eu estava esperando, não era aquilo que eu queria deixar registrado, né, no meu livro. Até que certo dia eu acordei e pintei eu mesma e ficou a capa que é, né? Mas eu acho muito importante na questão da capa você trazer a mensagem do livro, né, propriamente, né? Sendo você mesmo fazendo a sua capa ou também com o auxílio aí dos artistas, dos desenhistas, né? Então, acho que a capa, ela é muito
muito íntima. As pessoas falam de não julgar a capa, né, o livro pela capa, mas, pelo menos para mim, assim, o livro, a capa tem que trazer o que está ali no livro, né? Então, eu acredito bastante nisso, assim, eu gosto bastante. A capa é a coisa mais legal, quando você faz o livro interno, né, que dá mais trabalho, a capa, ela abraça tudo aquilo que você criou, né, de certa forma. Em outras questões, né, a sinopse também, ela é importante para você trazer um pouquinho do que é, né, do que você do que você colocou nesse livro, para convidar os leitores para a leitura, né. Eu gosto bastante de fazer o agradecimento, né, que a gente sempre, pelo menos para mim, eu sempre retomo as pessoas que apareceram, todo esse agradecimento também da vida, das coisas que aconteceram com que eu escrevesse, né? É o processo mais gostoso, assim, esse comecinho do livro, né? E além disso, a revisão, né? A revisão e a própria organização dos seus textos, da sua história, né? Ela é mais trabalhosa, sim, né? Bem trabalhosa, né? Essa organização, mas ela é fundamental porque ela é o corpo, né, do livro, né? Então, mesmo que dê trabalho, você tem que ser persistente, né, para realizar e concluir o seu livro, né? Então, pelo menos uma dica também até que eu dou, pelo menos eu faço, todos os dias, tantas páginas na questão da revisão, né? Tantas páginas eu vou revisar, né? Então, é como uma meta, né? Ou tantas páginas eu vou escrever nesse dia, né? E você vai fluindo, né? Desde o processo criativo da sua própria história até a organização e revisão do seu livro, né? Então, e uma coisa legal da revisão, né? Que a gente pesquisa e é fundamental, né? De você passar para outras pessoas revisarem. Então, quando você escreve, né, você está com um olhar ali de criador, né? Você é o criador das suas palavras, da sua expressão, dos seus poemas e textos, enfim. E muitas vezes a gente não enxerga algumas coisas, né? Alguns erros, por exemplo, né? Ou alguma coisa que poderia melhorar. Então, é importante você passar para as pessoas que você confia, para estar revisando esse seu texto, seu livro, para trazer esse olhar novo, complementar também, para ajudar nos erros também que a gente tem, né? O próprio Word, ele ajuda, mas é sempre bom, assim, o olhar de outra pessoa nesse sentido, que vai, assim, eu acho que é fundamental, a revisão é fundamental para a publicação do livro, né? E além disso, que eu pelo menos, eu gosto muito de fazer, deixar, assim, eu escrevo e deixo ali, né? Depois de um mês ou talvez um ano eu veja aquilo que eu escrevi, e aí sim eu coloco no livro que eu pretendo publicar, por exemplo. Então, o descanso, né, do que você está criando, tudo isso é o que? A gente é um criador, né? Um criador de palavras, né? Digamos assim. Então, a gente tem que também ter essa pausa, assim, um adormecimento daquilo que você criou, para ele brotar coisas novas, né? Trazendo essas simbologias, tipo, da semente. Você colocou a semente ali, mas deixa ela descansar um pouquinho também, né? Passar pelo tempo dela para brotar novas ideias, novas coisas que vão complementando e vai florescendo, né? Essa flor, esse livro, né? Eu acho que é isso, assim. Acho que tudo que ela falou é muito pertinente, né? Todos esses fatos, eles fazem parte da construção. Inclusive, essa parte de deixar o teu trabalho adormecido por um tempo. Pelo menos para mim funciona, porque eu volto com um novo olhar. Quando a gente escreve, a gente fica muito preso naquilo, né? Às vezes parece uma coisa maravilhosa. Tu deixa lá 2 meses, tu percebe que tu cometeu um deslize.
Porque a história é nossa, né? E às vezes depende do tamanho. Bom, às vezes pode ter 2 páginas e tem alguma coisa ali que tu não percebeu. E tu tá em cima daquilo que tá trabalhando, né? Aquilo o tempo todo. E até a questão, a própria gramática, né? Às vezes tu sabe o que tu escreveu ali e tu passa por cima, assim. Por isso que o processo da revisão é tão importante. E eu pelo menos, né, eu tinha, né, quando mais jovem, já tinha uma pressa, assim, né? Eu escrevi, eu quero publicar logo. Só que esse processo de revisão, ele é demorado, né? Hoje eu me organizo para escrever todos os dias, porque às vezes eu deixava e deixava e deixava. E aí, quando eu tinha inspiração, eu escrevia e depois eu deixava. E aí eu vi uma recomendação de alguns escritores, né, fico olhando algumas entrevistas, não lembro de quem agora, mas que ele tinha sugerido escrever um pouco por dia, mesmo que for um parágrafo, né? Às vezes tu escreve um parágrafo e não vai mais, mas às vezes tu começa a escrever quando tu vê, fluiu, e aí saiu o teu trabalho, né? Então eu peguei como hábito isso, não é sempre que eu consigo continuar a inspiração, mas é uma coisa que me ajuda bastante. E depois vem, claro, o processo de revisão, e uma coisa que para mim é um bicho, assim, que é a criação do título, né? Eu tenho que resumir tudo em uma palavra ou duas, e junto da capa, porque a capa, que nem a Renata disse, a capa é tudo, né? Quando tu olha para a capa, assim, eu já consigo imaginar o que eu quero para minha capa. E é uma emoção, porque querendo ou não, a gente julga o livro pela capa, né? A gente tenta, mas não é difícil. Então, assim, a capa ela é a cara do livro, junto com o título, porque a gente vai olhar o título. E quando o título ele é forte ou ele trata, né, do assunto, ele nos diz muito. Claro, junto disso, daí vai ter a sinopse também. Sempre antes de ler um livro, eu vou ler a sinopse, para ver se eu me interesso ou não. E no processo de escrita, dizem, para deixar para o final a sinopse. Mas eu não consigo deixar para o final. Eu escrevo, aí reviso de novo, vou revisando de novo, até que lá no final a minha sinopse esteja adequada. Porque a sinopse ela não é resumo, ela é aquele gostinho que tu quer deixar para o leitor, né? O que eu quero, né? Mas também é a cara, né? Uma cara um pouquinho, ela é, junto com o título, a sinopse é a cara do livro. E são os 3 fatores, né? A capa, o título e a sinopse que a gente vai olhar antes de ler um livro, antes de comprar o livro, né? Esteja na biblioteca, a gente vai lá e a gente vai escolher ele por algum motivo. E o escritor, ele tem que ter todo esse cuidado, né? Não é só, eu escrevi o livro, mas agora, como é que eu vou conquistar o meu leitor? E todo esse processo, ele é importante para nós, assim como o processo de diagramação, né? Que fonte que eu vou usar, que espaçamento que eu vou ter, qual que é o tamanho do livro, né? Algumas pessoas já me pediram, mas que tamanho que eu faço no livro, né? Existem 15 por 20, um pouco maior, um pouco menor. Como é que eu sei, né? Como é que eu sei o tamanho do meu livro? A minha recomendação, caso alguém algum dia tenha essa dúvida, é pegue livros da sua estante e meça eles. Porque eu faço isso, né? Eu pego, olha, eu gostei, não gostei, né? Mesma coisa com tipo de folhas. Eu tenho alguns tipos de folha de livros que eu adoro, ela tem um cheirinho diferente, ela tem uma textura diferenciada, e tudo isso vai acrescentar no nosso livro, né? Tudo isso é o nosso livro, não só o conteúdo. Então, é um processo produtivo também. Exatamente, meninas. Acho que vocês falaram resume bastante isso. Eu vou ler aqui o chat também. A Suzy comentou: parabéns, meninas, conversa muito produtiva. Queria agradecer a todo mundo que estava comentando ali no chat, elogios e perguntas e tal. Então, queria agradecer a vocês pela conversa também, foi muito bom, muito produtivo mesmo. Aprendi várias coisas, aí agora eu passo para a Cris para ela encerrar direitinho a live. Parabéns, meninas, foi assim, o tempo passou, eu não sei para vocês, agora eu olhei pro relógio e disse, olha que conversa gostosa, né? Vocês tiveram uma fala muito potente que aqueceu o nosso coração, né? Esses bastidores do que é a vida de um escritor, né? Eu tenho aquilo que a Dan disse, o encantamento do livro, do cheiro, mas assim, a expectativa de vocês na produção de um livro, qual vai ser o resultado final, eu fiquei encantada, assim, com as falas de vocês.
E fiquei pensando também, né, Dani e Júlia, que a gente teve tantos encontros com os escritores na biblioteca pública, né? Aquele nosso lugar de escuta, de acolhimento, de olhar no olho do escritor, né? Senti falta disso também, mas nem por isso hoje a gente perdeu o brilho, né, desse encontro, dessa conversa maravilhosa. E fiquei feliz da biblioteca poder abrir essa porta, né, que vocês trouxessem todos esses registros, esse sentimento que vocês nos contaram. Acho que a biblioteca tem essa função também. Achei bem pertinente que vocês falaram dos escritores regionais. E isso não é um sonho, é uma meta para a biblioteca pública, né? De mostrar os talentos que nós temos, não na nossa região, mas na nossa cidade, primeiramente, né? A Dani e a Júlia estão aqui hoje representando o resto dos escritores do grupo, que já faz uma atividade maravilhosa dentro da biblioteca pública. Então, o jovem, sim, é o futuro, né? Vocês, com certeza, inspiraram outros jovens, né, a seguir essa carreira tão linda. E como a Dani falou, né, que a gente sempre pensa, bom, para escrever eu tenho que ler, né, Dani? Ler o que se gosta, identificar qual é o estilo, né? A Dani falou que demorou aí para descobrir o seu estilo. Então, isso faz parte de uma caminhada que vocês lindamente hoje representaram. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo se encantaram com os relatos de vocês. E a Biblioteca Pública vai estar sempre aberta aí para novos lançamentos, né? Eu sei de pessoas aqui no grupo que têm livros aí para lançar. Então, nós parabenizamos o trabalho de vocês. Vocês têm um potencial incrível e a carreira brilhante pela frente, né, gurias? Então, que vocês saibam, né, que tem grandes leitores aí para os livros de vocês. E essa questão da biblioteca pública divulgar os livros, né, como a Renata falou, tem essa parte final da expectativa. Agora o meu livro foi lançado, quem vai ler? Então, a biblioteca tem essa função também de fazer essa divulgação, de promover eventos como hoje, para a gente conhecer vocês, para ver que não é uma coisa impossível de ser escritor. Vocês conseguiram representar muito bem. Muito obrigada, meninas. Sucesso para vocês. Obrigada, Júlia, pela mediação, sempre disponível. A Biblioteca Pública agradece a presença de vocês, a disponibilidade e por terem aceitado o convite para fazer parte da nossa Semana do Livro. Obrigada a quem está nos assistindo também, por ficarem até agora escutando. Uma boa noite.